todos muito bem-vindos à nossa última viagem em geologia. Hoje iremos trabalhar sobre a importância da compreensão da geologia do nosso estado, o estado do Paraná. Com seus quase 200 mil quilômetros quadrados, apresenta como característica uma diversidade em seu embasamento geológico. E este será o assunto da nossa aula de hoje. Fala galera, tudo na paz, tudo certo? Eu sou o professor Lucas e vamos falar hoje justamente sobre o Paraná. Então, muito importante estabelecermos algumas correlações entre tudo que nós vimos sobre processos endógenos da Terra, como por exemplo, sismos, tectonismo de uma forma geral, vulcanismo e as tipologias de rochas que nós temos, as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Costumo falar para os meus alunos que essa aula de Geologia do Paraná é um fechamento, é uma síntese de tudo aquilo que nós vimos em geociência nessa disciplina de Geologia e Paleontologia. Por isso que é muito importante resgatarmos alguns conceitos e para isso eu oriento que vocês assistam os vídeos das aulas anteriores, acessem os textos, procurem outros vídeos, inclusive outras fontes, extrapolem aquilo que é colocado já para vocês lá no nosso sala de aula virtual, que é o Google Classroom. Bom, bora lá então? Temos que ter em mente que o Paraná está contextualizado no Brasil e, por sua vez, está contextualizado na América do Sul. A geologia, assim como as demais áreas das geociências, da natureza, não respeita a fronteira, pessoal. Quando eu falo geologia do Paraná, geomorfologia do Paraná, eu tenho que pensar em um contexto porque não é uma coisa que está inexorável ao território paranaense. Não existe, por exemplo, linhas divisórias na natureza. Não existe fronteiras na natureza, uma formação geológica qualquer. Ah, não, eu vou existir apenas até o Rio Paranapanema, porque eu sou da geologia do Paraná. O Rio Paranapanema em diante é São Paulo, então já... então tem que sempre ter uma visão sistêmica e holística quando se trata de abordagem acerca da geologia, geomorfologia, enfim, áreas da natureza focada a territórios. Então, contextualizando aqui, galera, nós vamos ter esse tipo de embasamento geológico na América do Sul, que é onde está embasado o Paraná. Então, nós teremos o bloco mais recente de rochas que estão localizados no extremo oeste da América do Sul, que formam um conjunto de montanhas, que são as cordilheiras dos Andes. Nós temos as coberturas sedimentares, conhecidas como as coberturas fanerozoicas, que são o quê? Bacias sedimentares que foram preenchidas nos últimos 560 milhões de anos até hoje. Portanto, quando eu pego na idade, o tempo geológico corresponde ao éon fanerozoico. Então, fanerozoico diz respeito à idade delas. E temos os embasamentos pré-cambrianos, ou seja, anteriores ao Fanerozoico, mais antigo que 560 milhões de anos. São estes, portanto, os embasamentos pré-cambrianos, as rochas mais antigas da América do Sul, consequentemente as rochas mais antigas do Brasil e do Paraná. Formam os primeiros núcleos continentais que tivemos aqui na Terra, os primeiros blocos de rocha que extrapolavam o limite das águas, formando os primeiros continentes. E se pegássemos uma máquina do tempo e viéssemos para esse mundo, há mais de 560 milhões de anos, nós não reconheceríamos absolutamente nada, porque nenhuma configuração continental seria sequer semelhante com a configuração continental que nós temos hoje. Você pode estar pensando, você está falando da Pangeia? Não. A Pangeia ainda é identificável. Conseguia meio que delimitar onde é a América do Sul, onde é a África, a Antártida, América do Norte, aquele grande bloco que é a Eurásia,
No pré-cambriano, nós não conseguiríamos identificar absolutamente nada. Estaríamos vendo o planeta, com uma grande parte recoberto por água, como é hoje, basicamente ilhas disparatadas ao longo deste grande planeta azul. E esses núcleos continentais primitivos, alguns deles ainda foram preservados. Inclusive, um dos maiores que nós temos no mundo está aqui no Brasil. Está representado aqui pelo algarismo romano 3. Vou deixar maior aqui para vocês. Aqui, portanto, no 3. E diz respeito ao bloco, né? Ou ao escudo, que é o nome correto, Atlântico. Pega aqui, ó. Desde o Maranhão, Ceará, Nordeste brasileiro e vai até o norte do Rio Grande do Sul, Torres, região lá de Torres. Então toda essa parte aqui formava um antigo continente. Parte desse antigo continente foi erodido, parte sofreu o processo de epirogênese negativa, portanto ele rebateu, formando depressões, bacias. E essas bacias, ao longo destes mais de 560 milhões de anos, foram sendo preenchidas paulatinamente, porém de forma contínua, por sedimentos. E esses sedimentos são os que formam coberturas fanerozoicas, inclusive a bacia do Paraná, onde nós estamos. E como que é essa bacia de perfil? É algo parecido com o que nós estamos vendo aqui, galera. Então nós vamos ver uma concavidade preenchida por uma sucessão de linhas de sedimentos. Cada sedimento desse aqui, galera, corresponde a uma formação geológica diferente. Basicamente está relacionado a um ambiente deposicional diferente. Ora era um deserto, ora era um ambiente úmido com muitos rios, ora era um mar raso, ora eram lagos, ora era uma área florestal e assim sucessivamente. Cada ambiente deixou sua marca, cada ambiente deixou sua deposição. E nós podemos identificar isso analisando, olhando as rochas. Então, quando nós olhamos as rochas, principalmente as rochas sedimentares, nós estamos olhando para o passado, com o olhar às estrelas. Nós estamos olhando para o momento que passou, mas que as marcas ficaram. E a partir disso, nós conseguimos inferir como que era este ambiente há milhões de anos. O ambiente, se ele era mais seco, se ele era mais úmido, se era mais frio, se era mais quente. E, consequentemente, muito importante para vocês da biologia, nós conseguimos inferir o tipo de animais que ocupavam esse habitat. Podemos avançar nos estudos ecológicos, estabelecer inclusive os nichos e quais eram os grupos de animais que ocupavam esses nichos. Então, a geologia, ela anda passo a passo com as ciências biológicas nesse tipo de análise, nesse momento, para trazer as correspondências dos paleoambientes, isso significa dos ambientes pretéritos que já não existem mais, porém que geograficamente eles estão todos juntos, sobrepostos naquele espaço. E eu consigo ver isso a partir das marcas circunscritas nas rochas sedimentares que foram se formando nessas camadas. Bom, então a formação da bacia sedimentar onde nós estamos aqui, a bacia do Paraná, galera, ela teve início e se consolidou basicamente durante o Paleozoico, a primeira era lá depois do pré-cambriano, né? Logo no início do Fanerozoico. Isso há mais de 500 milhões de anos. Então nós vamos encontrar já aqui no Paraná rochas sedimentares que datam mais de 500 milhões de anos. E essas rochas, quem lembra do princípio de Steno, são as rochas mais basais, portanto são as rochas mais profundas. E assim foram se formando as camadas sedimentares onde hoje está o estado do Paraná. Então nós temos uma bacia, de um lado aqui nós vamos ter um escudo, né, que é uma rocha muito antiga, do outro lado aqui nós vamos ter um outro escudo, tá?
Aí esse escudo aqui, galera, vai estar no Mato Grosso do Sul, tá? Então não nos interessa muito por hora. Esse escudo aqui nos interessa mais porque ele está no território paranaense e forma, em conjunto, o primeiro Planalto Paranaense, onde está inclusive Curitiba, e forma também a Serra do Mar. Serra do Mar. Vocês atravessam quando estão indo para o litoral, né? Saindo do Planalto de Curitiba para ir para o litoral, nós obrigatoriamente temos que cruzar, atravessar a Serra do Mar. Toda vez que vocês olharem a Serra do Mar, lembre-se deste momento da aula. Eu estou olhando para as rochas mais antigas do Paraná. Olhando para as rochas mais antigas do Paraná que formavam há milhões e até há bilhões de anos primeiros continentes visíveis aqui na Terra. Então, essa área aqui depressiva é uma área mais baixa, portanto é uma área de acumulação de sedimentos. Muito sedimento, não é um banco de areia não. Então, às vezes centenas de metros de sedimentos que vão se acumulando uns sobre os outros. E como nós já vimos naquela aula sobre rochas sedimentares, a compressão favorece a formação das rochas sedimentares. Então, um sedimento vai se formando, depois outra camada sedimentar, aí muda o ambiente, formar uma nova deposição, passa por um outro ambiente, tipo de ambiente, vamos supor aqui um ambiente glacial, vai ter outro tipo de deposição, agora um ambiente de fundo de mar, outro tipo de deposição, agora um ambiente costeiro, e assim sucessivamente, galera. Então, cada formação geológica que eu tenho aqui na bacia do Paraná representa um ambiente deposicional, representa um momento desse espaço que tinha características climáticas diferentes, características geográficas diferentes e, consequentemente, características biológicas diferentes. Saímos agora do Paleozoico, vamos entrar na Era Mesozoica, a famosa Era dos Dinossauros, né? Muitas pessoas me perguntam, professor, onde está Paranavaí? Onde está Terra Rica, New Hope? Essa região aí, tinha dinossauro? Provavelmente sim. Aí como que nós sabemos disso? Muito por conta da descoberta dos dinossauros e dos pterossauros de Cruzeiro do Oeste, lá na região de Moarama. Porque a formação geológica lá de Cruzeiro do Oeste é a mesma formação geológica para Paranavaí. A única diferença é que em Cruzeiro do Oeste, quem assistiu minha última aula vai lembrar disso, em Cruzeiro do Oeste nós identificamos uma área interdunas que provavelmente abrigava um grande oásis. Se na região de Paranavaí, Luanda, Terra Rica, encontrarmos também essa área interdunas, um registro de um antigo oásis, muito provavelmente nós iremos encontrar o mapa da mina para encontrar dinossauros. Então, assim, o mapa da mina, qual que é para se encontrar dinossauros nessa nossa região dos arenitos Kaiowá? Encontrar áreas úmidas, e essas áreas úmidas eram encravadas em oásis, já que o arenito, formação Kaiowá, é um arenito característico de ambiente desértico. E no Mesozoico, em outra região do norte do Paraná, nós tivemos esse tipo de ambiente. Era um verdadeiro inferno na Terra. Nós estávamos rodeados de fraturas, de aberturas na litosfera, por onde saíam, extravasavam, havia os derramamentos de basalto, de magma. E esse magma daria origem daqui a algum tempo ao basalto, que é o que predomina aqui na região de Maringá, Londrina, Campo Mourão, Roncador, toda essa região aí de terra roxa. A terra roxa tem relação com o basalto? Sim. A terra roxa, a terra, na verdade, ela se forma a partir do intemperismo da rocha base. E a rocha base, no caso o basalto, depois de intemperizado, ele cede sedimentos que vão dar origem a esse solo do tipo de terra roxa. Por isso que os solos Paranavaí, Luanda, são solos mais esbranquiçados, são solos mais arenosos, porque a base, o embasamento de Terra Rica, Luanda,
Nova Londrina, Paranavaí, é o arenito. O arenito vai fornecer o quê para o solo? Areia. Tá? Basalto fornece o quê? Argila. Por isso que a terra roxa ela é muito mais argilosa, inclusive. Esses extravasamentos vulcânicos, eles eram episódicos, isso é muito importante. Então nós tínhamos uma atividade vulcânica intensa aqui no Paraná, parava, você sabe, consolidava aquelas camadas de basalto. Depois muitos sismos, rompimento de novo da crosta e mais magma chegando aqui na superfície, estagnava, formava mais uma camada. Ficava, às vezes, milhares de anos sem ter atividade vulcânica, de novo muita atividade tectônica, rompimento e extravasar magma para tudo que é canto. Tá? Então percebam que nós não vamos encontrar um único bloco de basalto, encontrar faixas, camadas de basalto, uma sobreposta à outra. E cada camada de basalto sobreposta representa um episódio vulcânico, um episódio cataclístico, né, de atividade vulcânica aqui no centro-sul do Brasil. Como ficaram camadas, essas camadas elas vão ter formas de intemperismo diferenciados. Em muitos lugares parecem degraus. Então, cada camada vai formando como se fosse um degrau. Por isso que nós chamamos de derrames de Trapp. Trapp vem do sueco degrau. Toda vez que vocês estiverem fazendo uma prova, às vezes até um concurso público em que aparecer derrame de Trapp, lembre-se que é o nome do conjunto de basaltos que nós temos no Paraná e eles são explicados pelos sucessivos derrames de magma que nós tivemos aqui no Paraná e na região centro-sul. E por fim, chegamos ao Cretáceo, onde teremos a deposição de areia, então quartzo arênico é areia, na porção aí da região de vocês, no noroeste paranaense, vai dar origem à formação Kaiowá de arenitos eólicos. E quando falo arenitos eólicos, arenitos são areias carreadas pelo vento, portanto, um ambiente desértico. E assim será, ou será dividido a geologia do Paraná. Noroeste paranaense, arenito, então rochas sedimentares, relativamente jovens, são do Cretáceo. Norte do Paraná e grande parte do interior do Paraná, nós teremos basalto, rocha ígnea, rocha vulcânica, data o Mesozoico, tá? Meio do Mesozoico. Aqui eu terei rochas sedimentares ainda, eu estou falando aqui da Serra do Cadeado ou Serra da Boa Esperança, são rochas sedimentares extremamente antigas, elas datam o Paleozoico. Você pode estar perguntando, né? Professor, mas essas rochas antigas você me disse que elas ficavam embaixo. Por que elas estão aparecendo aí, então, nessa borda do Paraná? Por que elas estão aparecendo aqui na borda do Paraná, galera? De fato, essas rochas, por serem muito antigas, são aquelas primeiras a se formarem, né? Aquelas que ficavam por baixo. Mas acontece que essa bacia do Paraná, que já era assim, ela dobrou ainda mais. Ela ficou assim, ó. Ela estava assim, né? Ficou assim, ó. Dobrou ainda mais. E no que ela dobrou ainda mais, ela acabou expondo as bordas das camadas que estavam lá embaixo. Imagina uma sucessão de livros, igual tem aqui atrás, empilhados. Se esses livros tombam, não fica aparecendo as bordas dele? É mais ou menos assim que aconteceu com a bacia do Paraná. Quando a bacia ela dobrou, né, quando houve a separação da América do Sul e a África, houve uma tensão muito grande aqui na placa sul-americana, que fez com que muitas bacias dobrassem ainda mais, né? Aumentasse, potencializasse essa concavidade. Então, no que ela dobrou, essas camadas que estavam aqui soterradas, elas acabaram sendo expostas. E as bordinhas delas é que aparecem aqui, ó, ao longo do segundo planalto e uma boa parte da Serra do Cadeado, que está aqui em Mauá da Serra, Ortigueira, Tibagi, e na Serra de São Luís do Purunã, um pouco para frente de Ponta Grossa, tá? Esse monte de rocha misturada aqui, galera, diz respeito ao primeiro planalto, que vai ser uma mistura de rochas metamórficas
absurdamente antigas, assim, algumas na casa de bilhões de anos, e de rochas ígneas, inclusive rochas ígneas ácidas. Foram rochas intrusivas e representam esse momento de tensão sobre a placa sul-americana, quando ela estava se separando da África, em que houve muitas quebras, muitas fraturas, e aproveitando-se dessa quebra, houve extravasamento de magma, só que o magma ácido, o magma um pouco diferente, o magma que fica mais localizado porque ele é muito viscoso. Nós encontramos principalmente aqui, ó, o primeiro planalto na região de Curitiba. Tá? Depois encontraremos Serra do Mar, depois planície litorânea com sedimentos inconsolidados. Quem já foi para a praia aí sabe. As praias brasileiras no geral e as praias paranaenses também são formadas por sucessivas camadas de areia, material sedimentar que ainda é inconsolidado, mas que no futuro, daqui a alguns milhares ou milhões de anos, aquilo tudo vai virar o quê? Rocha sedimentar, que lá tudo vai virar arenito. Tá? Mas por hora, são sedimentos inconsolidados. E olhando de perfil, o Paraná é desse jeito, galera. Então, vou ampliar aqui para vocês. Nós temos aqui o Rio Paraná, extremo oeste, e o Oceano Atlântico, né, extremo leste. Tá? Então, eu estou vendo o Paraná de perfil nesse sentido aqui, nessa direção aqui, ó. Leste, oeste, como se tivesse cortado o Paraná, de perfil. Então, no Rio Paraná, nós vamos ter aqui no extremo noroeste o que é arenito, né? Então, o pontilhado representa arenito. Arenito, formação Kaiowá. Norte, interior do Paraná, nós vamos ter basalto. E olha como o basalto ele fica por baixo do arenito. Tanto é, em uma cidade onde é arenito, como por exemplo Alto Paraná, nós temos uma pedreira lá em Alto Paraná, acho que muitos já ouviram falar. Nós temos uma pedreira lá, e pedreira não extrai rocha sedimentar. Rocha sedimentar ela é pouco resistente, ela não é boa para construção civil. A pedreira ela explora basalto, né? Pedra brita, basalto. Ah, como que em Alto Paraná é arenito, professor? Eles estão explorando basalto então. É porque é uma área que é mais baixa, tão baixa, tão baixa, tão baixa, que lá chega a aflorar o basalto. Então mesmo todo o entorno lá de Alto Paraná e próprio Alto Paraná ser arenito, aquela área lá é mais baixa, ó, e chega no basalto. Aí eles conseguem explorar economicamente o basalto nessa pedreira. Então o basalto ele vai até onde? Ele vai até a linha do início da Serra do Cadeado. Aqui, ó. Serra do Cadeado é uma região bem movimentada de serras, né? Um conjunto de morros. E é o limite, inclusive, do terceiro planalto paranaense. Tá? Depois que você atravessa a Serra do Cadeado, nós entramos no segundo planalto paranaense, ou conhecido também, sobretudo pelo campo botânico, né? Como Campos Gerais. Então aqui nós vamos ter predomínio de formações florestais, né, do terceiro planalto, formações florestais principalmente de Mata Atlântica. Aqui nós já teremos o predomínio de áreas, campos, áreas em que a formação vegetal é basicamente de herbáceas, né, gramíneas. E esses campos gerais, segundo o planalto, nada mais é do que as bordas das rochas mais antigas da Bacia do Paraná. Da Bacia do Paraná. Então, aquelas rochas que, na verdade, estariam aqui no fundo, mas como houve uma dobra da bacia, elas acabaram aparecendo aqui nessa borda aqui. Tá? E ela termina onde? Ela termina aqui na Serra de São Luís do Purunã, ou Escarpa Devoniana, ou então Serrinha. Está bem próximo de Ponta Grossa, está bem próximo do Parque Estadual de Vila Velha. Depois disso, nós iniciamos a formação das rochas cristalinas. Olha aqui as rochas cristalinas. Aonde isso? No primeiro planalto paranaense, ou planalto de Curitiba. Nós teremos aqui rochas metamórficas, rochas ígneas, mas o predomínio de rochas extremamente antigas, rochas inclusive do pré-cambriano. E elas estão presentes também aqui na Serra do Mar. E depois da Serra do Mar, nós chegamos na planície litorânea, cuja base é também rochas cristalinas, rochas antigas,
metamórficas principalmente, mas está em grande parte recoberto por sedimentos inconsolidados, né? Sedimentos de ambiente transicional, de ambiente marinho. Certo, pessoal? Então, essa é a lógica temporal das camadas sedimentares aqui da Bacia do Paraná, Nós vamos ter o escudo cristalino, o mais antigo de todos, formados aqui por rochas ígneas ácidas, por granitos, rochas plutônicas, por migmatitos, por gneiss, por micaxistos, tá? E essas rochas datam aí entre 550 milhões de anos até mais de 1 bilhão de anos. Depois nós entramos na Bacia Sedimentar do Paraná, a primeira formação aqui, formação Furnas. Logo depois nós teremos formação Furnas, é importante, uma formação de ambiente marinho. Então nós vamos encontrar um arenito, que é de fundo de mar, e muitos fósseis marinhos aqui nessa formação Furnas. Muitos fósseis mesmo. Na região de Ponta Grossa, aqueles paredões que se formam por conta da construção da linha férrea, é muito comum encontrarmos braquiópodes, conchas fossilizadas, trilobitas. Isso tudo apenas corrobora, né, com as características da rocha, que é uma rocha de granulometria, de feições face, que nós chamamos, né, marinhas. Depois, formação Ponta Grossa. A formação Ponta Grossa já vai mudar um pouco. Na formação Ponta Grossa nós vamos encontrar lagos glaciais. Então, é ambiente aquático, não mais marinho, mas ambiente aquático, lacustre, e com icebergs em cima desses lagos, né? Porque é um ambiente marinho, inclusive com registros de geleiras. E esses registros de geleiras nós podemos observar em uma colônia alemã muito próxima de Ponta Grossa, chamado Vitimarsum. Não sei se alguém conhece lá, já foi visitar lá, mas nós temos um parque lá, uma área de preservação, e há um registro paleoclimático de geleiras no Paraná, e essas geleiras eram contemporâneas à formação Ponta Grossa, e nós encontramos também lá no Parque Estadual de Vila Velha, onde há aquelas feições, né, ruiniformes. Muito bonito. Depois, Campo do Tenente e Rio do Rastro. Galera, entre Campo do Tenente e Rio do Rastro, formações geológicas, nós vamos ter uma alternância de mar raso, ambiente transicional, praia, e ambiente lacustre. Tá? Vamos ter sempre essa alternância aí. Depois, quando chegamos na formação Piramboia, já estou no Mesozoico aqui, ó. Eu saí do Paleozoico, aqui é tudo Paleozoico, e aqui já entrei no Mesozoico, tá? Piramboia marca o Paraná como sendo oficialmente continente. Nós não vamos ter mais avanço do mar sobre o território paranaense, sobre a bacia sedimentar do Paraná. A bacia sedimentar do Paraná passa a ser exclusivamente continental. Então, a partir de Piramboia em diante, vai ser só continente. Então, Piramboia vai ser um ambiente numa transição de ambiente úmido para seco, com alguns registros de semiárido. Formação Arenito Botucatu, eu já vou ter árido, deserto, na verdade um dos maiores desertos já registrados na Terra, o deserto Botucatu, galera. Era um deserto assim, incrivelmente grande, incrivelmente seco, muito parecido com o que hoje nós temos no deserto do Saara. Essa era a paisagem aqui do interior do Paraná nessa época do Botucatu, tá? Eu tô falando aqui do Mesozoico ainda. E aí, já lá no Jurássico, nós teremos as atividades vulcânicas, separação das placas tectônicas, né? Da América do Sul para um lado, África para o outro, fragmentação da placa sul-americana, atividade vulcânica aqui no interior do Paraná e formação Serra Geral, com os magmas que vão dar origem ao basalto, que vai recobrir aquele deserto basalto. Então a pessoa pergunta, será que tinha dinossauro? Provavelmente tinha. O que aconteceu com eles? Morreram. E não apenas morreram, como qualquer registro foi totalmente destruído pelo magma quente. O magma ele tem essa capacidade
terrível para nós da paleontologia, é destruir registro fóssil. São poucos, sim, mas são extremamente raros, poucos os registros que nós vamos ter de fósseis que sobreviveram por uma causalidade à atividade vulcânica. E por fim, teremos aí na região noroeste do Paraná o recobrimento de parte do Paraná por areia de novo desértico, que ficou por cima do basalto. Ficou bem lá no cantinho do noroeste do Paraná. Mas lembra que eu falei no início, galera? Geologia não respeita estado. Então esse arenito que recobre parte do Paraná ali no noroeste, que são arenitos mais novos, que ficam por cima do basalto, eles continuam lá no Mato Grosso do Sul, eles continuam em São Paulo, e faz parte lá, vai quase que juntar com uma outra bacia lá de São Paulo, que é a bacia Bauru. Tá? E lá sim é uma região extremamente rica em fósseis de dinossauro inclusive, muito próximo das características dessa bacia, a formação Marília, a formação Adamantina, que são outras formações geológicas de arenitos. Nós encontramos, por exemplo, saurópodes, os dinossauros gigantes, enormes, com os longos, né? Como, por exemplo, o famoso titanossauro. Tá certo, galera? Deixa eu ver. Então, aqui tá a imagem da Serra do Cadeado, né? Na parte de cima aqui da Serra do Cadeado nós vamos encontrar o basalto. E aqui nas partes de baixo nós vamos encontrar aquelas rochas sedimentares mais antigas que vão fazer parte do segundo planalto. Então aqui, terceiro planalto ainda, aqui embaixo já o segundo planalto, tá? Então aqui onde eu estou é segundo planalto, junto com a Scania aqui. E aqui no alto ainda é terceiro planalto, Serra do Cadeado. Serra do Cadeado. Vamos falar agora dessa outra serra, que marca a diferença entre o segundo planalto e o primeiro planalto, aquele que está bem perto do Parque Estadual de Vila Velha. Estamos falando da Serra de São Luís do Purunã. Tá? Então, a Serra de São Luís do Purunã, nós vamos ter uma sucessão de rochas sedimentares. Aqui nessa serra, bem na franja da serra, que nós chamamos de Cornija, nós encontraremos a rocha formação Furnas, que é a mais basal aqui do Paraná. Então aqui ainda está no segundo planalto, na parte alta, e na parte baixa aqui, até muito próximo desse túnel, né, que foi construído aqui na Rodovia do Café. Na parte baixa nós já estaremos no primeiro planalto paranaense, ou planalto de Curitiba, onde encontraremos as rochas mais antigas do Paraná. Rochas cristalinas, formadas principalmente por rochas metamórficas e rochas ígneas ácidas. Outro exemplo aqui, ó, as franjas, né, formado pelo arenito Furnas. Vamos chegar para outra elevação aqui do Paraná, que é a Serra do Mar, talvez a mais conhecida, a mais famosa por parte de vocês, né? Serra do Mar é rocha cristalina também, é rocha dura, antiga, metamórfica, ígnea. Tá? Alguns bairros de Curitiba, se tiver o tempo bem limpo, baixa nebulosidade, de Curitiba você consegue enxergar a Serra do Mar já, né? Igual essa fotografia aqui, muito bonita por sinal. Então tá aqui a nossa querida Serra do Mar. E a Serra do Mar, galera, é só do Paraná, será? Não. A Serra do Mar ela vem lá desde o Espírito Santo, passando por Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e a Serra do Mar ela morre lá no norte do Rio Grande do Sul, em Torres. Então lá termina a Serra do Mar. É uma área bem longa, né? Uma formação geológica bem extensa, e faz parte da borda leste do escudo atlântico, tá? Onde nós vamos ter esse nódulo continental extremamente antigo, ainda preservado aqui no Paraná. E aí chegamos às menores altitudes do Paraná, que estão justamente no litoral paranaense, né? Que é a planície litorânea. O embasamento geológico, rocha, é escudo cristalino, rocha antiga ainda, só que ele está todo recapeado por sucessivas faixas arenosas que foram formadas dado ao retrabalhamento do mar, porque é uma região costeira, muita influência do mar. Então, nós vamos ter essa característica, né, de ter pouca elevação, alguns morros isolados nós encontraremos aqui, mas são isolados,
não tem uma formação contínua, áreas planas, sedimento, né? Uma área de muita sedimentação, rios sinuosos, ó, cheio de curvas. E tá aqui o litoral paranaense, é um litoral pequeno, galera, um litoral relativamente pequeno se comparado à área do estado do Paraná. Então dá pra ver, a gente vê nessa imagem de satélite aqui o litoral paranaense, todas as cidades que formam o litoral paranaense, né? Pontal do Paraná, Matinhos aqui, depois vamos ter Caiobá, melhor dizendo, né? Caiobá não, Caiobá. Vamos ter Paranaguá, que é a maior cidade do litoral paranaense, Antonina, Morretes, a imagem então de Pontal do Paraná, então toda a orla, né? Olha como ela é bem retilínea, inclusive, essa região aqui do Paraná. A única reentrância que nós teremos aqui serão duas, então é o litoral retilíneo, por isso que ele é muito bom e muito utilizado, inclusive, para esse viés turístico. Então, o Paraná tem um grande potencial turístico, o chamado turismo de balneário, que é aproveitar essas faixas litorâneas extensas, né? E temos duas grandes reentrâncias. A maior delas é essa aqui ao norte, que é a Baía de Paranaguá. Baía de Paranaguá, que é essa reentrância bem grande, inclusive com o maior porto aqui da região sul, que é o Porto de Paranaguá. E temos essa outra baía ao sul, uma baía bem menor, só que ainda assim caracteriza-se como baía, que é a Baía de Guaratuba. Tá? A separação, né, entre Caiobá e Guaratuba, inclusive que você usa o ferryboat, que é a balsa para atravessar de um lado para o outro, essa baía aqui. Bem na boca da Baía de Paranaguá, percebam aqui, ó, a boca mesmo, na entrada da Baía de Paranaguá, nós temos uma ilha, que é a maior ilha do Paraná. Segunda maior ilha, perde para Superagui. Segunda maior ilha aqui da Baía do Paraná, mas é a mais famosa e a mais habitada, que é a Ilha do Mel. A Ilha do Mel é formada justamente pelo acúmulo de sedimentos oriundos aqui da Baía de Paranaguá, e esses sedimentos não conseguem sair e ficam entulhados, formando uma ilha. Então, boa parte da Ilha do Mel nada mais é do que sedimentos oriundos do continente paranaense, e que foram trazidos pelos rios até a Baía de Paranaguá, e que depois a tendência era sair da baía e ganhar o mar, e eles ficam retidos nessa boca aqui da baía, formando uma boa parte da ilha. Por que uma boa parte? Porque é uma outra parte da ilha que não são sedimentos. Vou chegar lá já. Aqui, ó, que são os morros. Então, na Ilha do Mel nós encontramos alguns morros, galera. E esses morros aqui, né? Morro do Miguel, Morro do Sabão, Morro das Conchas. Esses morros aqui, geologicamente, eles são continuidade da Serra do Mar. Olha que interessante. São morros que apresentam uma rocha tão resistente, mas tão resistente, que mesmo com a ação do mar, eles não foram totalmente destruídos como parte da Serra do Mar. Então eles foram preservados. Então nós chamamos aqui de morros residuais ou morros relictuais. Então, geologicamente, se você pegar esses morros aqui da Serra do Mar, morros da Ilha do Mel, são exatamente os mesmos. Então, quem ajudou a reter os sedimentos? Lá da boca da Baía de Paranaguá foram esses morros que funcionavam como diques. E por isso que a Ilha do Mel está crescendo ainda em direção, o vetorzinho de crescimento da Ilha do Mel é em direção ao interior da Baía de Paranaguá, o que causa problemas, causará mais problemas ainda para a navegação marítima, já que é uma área de circulação extremamente intensa de grandes navios vindos do mundo inteiro que aportam lá no Porto de Paranaguá. Certo? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da nossa aula. Leiam os materiais que eu deixarei para vocês aí no Google Sala de Aula. Um forte abraço e até um próximo encontro.